Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Este é o texto particularmente que desencadeou em Martinho Lutero a chama da parte do Senhor que consumiria e que varreria a igreja, particularmente a igreja no Ocidente. Depois de uma luta tentando agradar a Deus pelos seus próprios esforços, atormentado pelo seu próprio pecado, por mais que tentasse ser santo, ele então compreendeu que a justiça de Deus não pode ser alcançada pelo homem pecador. Essa justiça tem que ser concedida da parte de Deus gratuitamente. E a partir desse momento ele começou a expor a palavra de Deus, particularmente a Epístola aos Romanos, à sua paróquia em Wittenberg. E depois de um tempo incomodado pelos desvios da igreja de então, ele então afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e aquele ato era uma forma de chamar os clérigos, os professores, para o debate. Ele não as colocou ali à toa. Era costume na catedral, quando alguém queria questionar alguma ideia, afixar as suas ideias na porta da catedral. E ele o fez chamando a igreja, chamando os seus colegas de ministério ao debate. Leiamos então este texto tão importante para nós. Romanos 1, 16, 17. Eu quero convidá-los a que leiamos juntos, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, porque esta deve ser a declaração do cristão. O cristão só tem uma coisa para se gloriar, de fato, no Evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo que gloriar-se em Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Então equivale a gloriar-se em Cristo. Leiamos então juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Tu que és o nosso Senhor, a nossa rocha e o nosso Redentor, por Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a sociedade contemporânea é caracterizada pelo que se pode chamar de império ou imperativo da mudança. Uma mentalidade caracterizada pelo constante descarte da memória e pela supervalorização do presente. Essa mentalidade da nossa geração, que é fruto da secularização, ela atinge, infelizmente, a igreja, levando-a a uma perda da sua capacidade de transmitir o passado fundador como elemento essencial para explicar o presente. Em busca de uma relevância, a igreja evangélica, em geral, tem procurado se adaptar ao modelo imposto pela modernidade, que é marcado pela experiência do instantâneo e do individual e pelo descarte da memória coletiva. O senso de um povo pactual, de uma comunidade pactual, dá lugar a um individualismo afetivo. Desse modo, meus irmãos, nós presenciamos uma dissolução daquilo que nós podemos chamar de memória autorizada da igreja e o advento de uma religião pós-tradicional, onde a verdade eterna revelada nas Escrituras é substituída em matéria de fé pela experiência pessoal e imediata dos indivíduos. Então nós verificamos, por causa disso, uma fragilidade nos compromissos dos fiéis para com a igreja. Porque se você descarta a memória
perdem-se os laços formais de identificação. Além disso, a rejeição de um corpo autorizado de verdade e a ênfase na experiência individual vão dar ensejo a uma formação de comunidades emocionais, onde a fluidez e a instabilidade dos estados afetivos leva à perda da noção de obrigação e compromisso com a permanência. A memória, meus irmãos, é um elemento essencial na construção da identidade, seja do indivíduo, seja de um povo. E a narrativa é um instrumento decisivo da preservação dessa memória. Isto é ainda mais relevante quando nós falamos do povo de Deus, porque além de ser povo do seu pacto, o povo de Deus é um povo nascido da narrativa inerrante, infalível e autorizada das Escrituras. Desde o Velho Testamento, a Escritura celebra a promessa mútua de memória entre Deus e o seu povo. Como disse um sociólogo, Jacques Legoff, o pacto de memória através do tempo. Por isso o povo de Deus é um povo da memória por excelência. No entanto, a influência destrutiva dessa mentalidade, marcada pelo descarte da memória, é flagrante na igreja. Exemplo desse fenômeno é o fato de que a igreja evangélica, em geral, pouco se importa com os eventos que formaram a sua identidade. Esse é o caso da Reforma Protestante. A maioria dos crentes nem sequer sabe do que se trata. Ou quando muito, conhece apenas a narrativa dos currículos escolares, esvaziada do significado teológico e espiritual, bem como do efeito revolucionário da reforma para o Ocidente. E neste contexto, meus irmãos, a importância de celebrar a reforma, além de ser um ato de gratidão a Deus pelos pecadores redimidos, que Ele usou para resgatar os princípios do genuíno Evangelho, constitui-se um resgate da memória e um resgate da nossa identidade como povo de Deus. O século XX assistiu ao advento do chamado homem psicológico. O homem que busca por identidade, por saber quem ele é, qual o sentido da sua vida. O problema é que o homem, abandonando a Deus como ponto de referência e a sua palavra, buscou em si mesmo um referencial para a sua própria identidade. Ele se tornou o referencial de si mesmo. E o que é pior, dentro de si ele procurou a coisa mais fluida e instável para estabelecer nela a sua identidade, os seus afetos. A nossa sociedade é uma sociedade afetiva. E a igreja muitas vezes se torna uma igreja afetiva. E eu falo afetivo em detrimento da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você é o que você sente. Por isso o descarte da memória. Por isso a dispensa do que é permanente. Por isso a fluidez dos compromissos. Por isso o crescimento do número de desigrejados. Porque o que vale é o feeling do momento. A nossa identidade precisa ser declarada, proclamada, assumida, professada diante de uma sociedade fluida, onde até a sexualidade, apesar da flagrante mensagem que Deus colocou na nossa própria estrutura dos dados biológicos, se tornou fluida. O verdadeiro cristão sabe que a sua identidade não está em si mesmo. Aliás, o homem é o único ser do qual Deus não falou segundo sua espécie, mas a nossa imagem e semelhança. O verdadeiro cristão sabe qual o propósito dessa vida. Ele sabe qual é a sua identidade. Ao contrário da sua geração, onde a vida pessoal e a identidade passou a se organizar ao redor das suas emoções e afetividades, o verdadeiro cristão sabe que não está nem na sua afetividade, nem qualquer coisa em si mesmo, aquilo que ele é. A sociedade que nós vivemos, irmãos, propõe construir uma nova identidade do homem a partir da autoafirmação do próprio sujeito.
Mas o evangelho da graça propõe reencontrar a identidade em Cristo, a partir da autonegação do sujeito. O apóstolo Paulo é quem está aqui falando no capítulo 1 de Romanos, ele está expondo aquilo que os estudiosos costumam chamar de o Evangelho segundo Paulo. E ele começa, como é comum nas suas cartas, com uma apresentação, e aí ele demonstra a consciência que ele tem da sua identidade. Ele começa falando de si mesmo, e ele não fala de si mesmo tendo como referencial o seu próprio eu, ou mesmo os seus afetos e sentimentos, mas a sua posição diante de Cristo. Ele começa dizendo: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele fala da sua posição em relação ao seu Salvador, ele fala da sua missão, ele fala da sua mensagem, ele fala do seu povo e ele fala da sua glória. A sua posição é a de servo, é a de escravo. Ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Obviamente ele está falando que ele é propriedade de Cristo, ele está falando que ele não tem vontade própria, ele está falando que ele não tem interesses próprios em primeiro lugar, mas ele tem uma disposição voluntária e restrita de servir o seu Senhor, que o comprou. Esta é a consciência de identidade do cristão. Ele é, antes de tudo, um escravo de Jesus Cristo. Veja que este é o primeiro título do apóstolo Paulo. Mas ele entende também qual é a sua missão. Ele se intitula chamado ou separado, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. E aqui ele afirma a sua identidade em termos da sua missão, do propósito. E novamente, este propósito está fora de si, não é ser feliz, não é ser autêntico, é servir ao evangelho. Ele tem a noção de que foi chamado para o evangelho. A palavra apóstolo, você sabe, significa um enviado autorizado de Deus, aponta para a autoridade divina, que não é inerente a Paulo, mas é delegada de Deus. A autoridade provém do chamado, da vocação e da operação pessoal de Cristo nele, pelo poder do Espírito. E ele está dizendo então que tem um grande papel a cumprir no propósito redentor de Deus. E na medida que ele exerce este papel no grande propósito redentor de Deus, na autoridade da Escritura, ele adquire autoridade da parte de Deus para agir em seu nome. Embora não haja, meus queridos, mais apóstolos no sentido restrito da palavra, à medida em que nós exercemos nosso ministério sob a orientação da palavra apostólica registrada nas Escrituras, nós estamos exercendo a autoridade apostólica. A igreja, entre suas características, é apostólica. Mas ela precisa entender que ela não está nesse mundo para ser feliz. Ela não está nesse mundo para ser abençoada, em primeiro lugar. Ela está nesse mundo como uma mensageira autorizada de Deus para proclamar o evangelho de Cristo. E é óbvio que essa autoridade está calcada nas Escrituras. Quando a igreja sai das Escrituras, ela perde a autoridade. Foi o que aconteceu na Idade Média. A tradição da igreja passou a ter um status igual ao da Escritura. Por isso, o princípio sola Escritura a resgatar a autoridade única da Escritura como regra infalível de fé e prática. O apóstolo Paulo também diz que ele foi separado para pregar o evangelho de Deus, e este evangelho é entre os gentios. Separado para o evangelho de Deus, Deus desde a eternidade já havia destacado Paulo para servir a causa do evangelho. Ele sabe que sua identidade não é construída, a sua identidade ela é planejada, ela foi estabelecida, ela foi predeterminada por Deus. Ele diz: separado para o evangelho de Deus. Eu fui estabelecido de antemão, antes do meu nascimento, eu fui separado antes de eu vir ao mundo, conforme a visão de Deus. Quando nós pensamos em quem nós somos, irmãos, nós precisamos pensar em quem nós somos em termos do propósito eterno de Deus, da sua eleição incondicional na eternidade. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, verso 3 em diante: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aí está quem nós somos. Mas obviamente o apóstolo Paulo também
descreve ou discerne ou expressa a sua identidade em termos da mensagem que ele tem para pregar. Este evangelho é uma mensagem. A palavra evangelho, nós sabemos, significa boa nova. E ele fala que este evangelho é o evangelho de Deus. Ele não tem uma mensagem do seu grupo. Não é uma mensagem que vem do seu grupo identitário. Não é uma mensagem que vem daqueles que são da sua mesma etnia, ou raça, ou cor, ou opção sexual. Este evangelho que ele tem para pregar é um evangelho que tem sua origem em Deus. Em segundo lugar, é um evangelho calcado nas Escrituras. Veja, o qual foi por Deus prometido outrora, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Não é algo que ele inventa. Quando a igreja sai das Escrituras, ela começa a perder identidade. Ela precisa entender que o evangelho que ela tem para pregar não é uma mensagem sua, ela não pode mudar ao seu bel prazer. Ela não pode, em nome da relevância, adulterar o evangelho. Ela precisa ser firme no evangelho segundo as Escrituras. Mas, além disso, ele fala que o conteúdo desse evangelho é uma pessoa. Esse evangelho é com respeito a seu filho. O evangelho não é uma coleção apenas de pensamentos, e muito menos de pensamentos positivos, ou filosofias, ou princípios de vida, embora ele tenha princípios, sim, verdades proposicionais, mas fundamentalmente o conteúdo do evangelho, que forma a nossa identidade, é uma pessoa e sua obra. A pessoa de Jesus, e aqui ele claramente apresenta a dupla natureza de Cristo, a união chamada hipostática da pessoa de Cristo. Porque ele fala que esse evangelho é com respeito ao seu filho, e ele diz o qual segundo a carne, isto é, segundo a natureza humana, ele veio da descendência de Davi. E mesmo quando fala da natureza humana, ele usa o termo veio para indicar a sua pré-existência. Porque não se podem separar as duas naturezas de Cristo. Mas ele está falando em termos de perspectivas, segundo a carne, segundo a sua natureza humana, ele veio da descendência de Davi, mas ele foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Deus demonstrou quem ele era, isto que ele quer dizer, sobretudo através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. É dele, diz o apóstolo Paulo, que nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Esse evangelho, portanto, foi prometido nas Escrituras, ele foi revelado historicamente numa pessoa histórica que foi Jesus, uma pessoa divina humana, o Senhor dos senhores, aquele por cuja causa nós devemos viver. E ele tem um alvo. O alvo é a obediência por fé entre as nações. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes santos. Amados, quando nós pensamos quem nós somos, nós temos que começar com a referência de Deus, o nosso Pai. Nós temos que começar com a referência de Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo nem sempre pensou assim. O apóstolo Paulo tinha uma forte convicção de sua identidade e brigou por ela e perseguiu a igreja por ela. Ele fala isso lá no capítulo 3 de Filipenses. Ele diz, olha, eu bem que poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a descrever a sua identidade judaica. Ali é uma descrição identitária. Se você quiser, pode acompanhar aí em Filipenses 3. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, no dia certinho. Sou hebreu e filho de hebreus. Era isto que o afirmava, era nisso que ele se firmava, para se entender como pessoa no mundo. Ele diz, quanto à lei, fariseu, isto é, da facção mais rígida, mais firme do judaísmo. Quanto ao zelo, eu era tão zeloso por Deus que era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Se tem uma coisa que o judeu valoriza, é sua identidade. Isso é tão forte no judeu que eles passaram anos fora da sua terra e conseguiram restaurar-se como nação. Eles não perdem a identidade. Judeu, ele tem um sentimento tão forte de identidade que ele pode nascer em qualquer lugar, mas se ele é filho de judeus, ele ainda é um judeu. A sua nacionalidade é tecnicamente chamada de ius solis, ou ius sanguinis, na verdade. É pelo sangue. Então, por isso que existe judeu brasileiro, judeu português, judeu... Então, a consciência de identidade era tão forte que a igreja teve dificuldade de sair de Jerusalém para pregar aos gentios. Mas o que é que Paulo fala acerca da sua identidade quando ele encontra Cristo? O que é que ele fala acerca de quem ele é a partir do momento em que ele tem um encontro com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus? Ele diz, a partir, se não me engano, do verso 7, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda. Ou seja, isto para mim era lucro, o que eu era, o meu nascimento, a nação onde eu estava, as minhas práticas que construíam minha identidade, isso para mim era lucro, mas agora é prejuízo por causa de Cristo. Mas ele diz, continua dizendo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. A palavra aí pode ser traduzida como esterco para ganhar a Cristo. Queridos, que palavra radical. Ele está dizendo meu zelo na lei, minha conduta irrepreensível, minha moral ilibada, meu nascimento judeu. Quando eu encontrei a Cristo, isso para mim virou esterco. Desde esse dia, todas as vezes que chega o dia da chamada consciência negra, a palavra que brada em meu coração, desde o dia em que eu compreendi este texto, é: diante da sublimidade de Cristo, a minha negritude é lixo, é esterco. Numa sociedade que afirma a sua identidade, nós precisamos entender que diante de Cristo, aquilo que nós achamos ser é lixo. Nós só podemos nos encontrar, como o apóstolo Paulo disse no mesmo texto, e ser achado nele. É por isso que agora, quando ele diz quem é, ele não diz quem é em termos de si mesmo, em termos dos seus afetos, em termos das suas opções. Ele diz quem ele é em termos daquilo que Deus planejou para ele desde a eternidade, daquilo que as Escrituras disseram e daquilo que Cristo fez na sua vida. A razão da nossa existência, queridos, é a proclamação do Evangelho de Cristo no mundo para a obediência por fé entre as nações. E então, se o crente compreende isto, ele sabe que só tem uma coisa para gloriar. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É por isso que no verso 16, pulando um pouquinho, ele diz, pois não me envergonhe, depois de dizer que ele tinha o desejo de também proclamar o Evangelho em Roma. No verso 15, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que ele está dizendo é, nada de orgulho negro, nada de orgulho feminino, muito menos de orgulho gay. O único orgulho do cristão é o Evangelho de Cristo, é Cristo mesmo. Este é o ponto. Em que você se gloria, meu irmão? Hoje se fala muito sobre essa questão de ser você mesmo, de ser sua própria referência, de ser sua própria inspiração. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, o meu orgulho, a minha glória é o Evangelho. Eu não tenho mais nada para gloriar. Por quê? Ele dá duas razões.
Primeiro, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E segundo, porque nele, no Evangelho, é que se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Porque só devemos nos gloriar, e aqui vem então a sua glória, a glória do crente, o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E aqui nós precisamos compreender essas duas afirmações de Paulo acerca do Evangelho, à luz do seu contexto histórico e cultural, e à luz do seu contexto literário, daquilo que nós chamamos de intertextualidade. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, pois não me envergonhe do Evangelho, ele está, obviamente, afirmando uma coisa pela negação do contrário. Ele está dizendo, eu me orgulho do Evangelho, eu me glorio do Evangelho, eu tenho orgulho de Cristo. É isso que ele está dizendo. E quando ele fala isto, ele está aludindo, pelo menos indiretamente, ao Salmo 25. No Salmo 25, o salmista está clamando ao Senhor. Ele está clamando pelo auxílio divino. Os inimigos estão afrontando. E ele diz então, a ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. O que o apóstolo está dizendo é, quem confia no Evangelho não será envergonhado. E aí, meus irmãos, nós precisamos trazer aqui também o contexto histórico dessa afirmação, porque o apóstolo Paulo extrai parte das suas declarações do contexto político da sua época. E como nós precisamos, né, porque nós vivemos uma geração bem política, o particular, até mesmo o particular, se tornou político. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala que eu não me envergonho do Evangelho de Deus, ele usa palavras que eram usadas para referir-se à ascensão do imperador ao trono de Roma, ao trono do Império Romano. Quando o imperador ascendia ao Império Romano, os arautos saíam pelo império todo a proclamar a boa nova, o Evangelho de que César, o Salvador, o Senhor, está no trono. Então, esse termo Senhor, Salvador, era aplicado para César. Quando alguém saudava César, falava Kyrios Kaiser, ou Senhor César. Então, a grande boa nova é que o Salvador dos homens, o ser divino chamado César, agora está no poder para trazer benefício e vida a todos os do império. Esta é a ideia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me orgulho em homens. Eu não me orgulho naqueles que estão no poder. Como nós crentes muitas vezes temos sido ingênuos. Como nós crentes muitas vezes colocamos uma esperança vã em homens. Mesmo que sejam homens mais afinados com aquilo que nós pensamos, muitas vezes nós colocamos esses homens como ídolos, como salvadores da pátria. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que só o Evangelho tem o poder de transformar o homem, de transformar a humanidade. Só o Evangelho vai transformar a humanidade. É isto que ele quer dizer. E quando ele usa a palavra poder, essa palavra traduzida por poder, é uma palavra que só era usada para referir-se a Deus, ao poder de Deus. Ela nunca é usada para referir-se a homens. A ideia é de um poder inerente. É ao contrário da palavra poder, traduzida lá em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder, que é a mesma palavra em Romanos 13, 1. O apóstolo Paulo vai falar da importância de se submeter à autoridade, todo homem seja submisso à autoridade. A palavra ali traduzida por autoridade é poder. Também pode ser traduzido por poder, mas poder ali é um poder delegado, é um poder que é recebido da parte de Deus.
O apóstolo Paulo, quando nos ordena a obedecer a César, ele está lembrando, no entanto, César não tem um poder inerente, não tem méritos no seu poder, ele o recebeu de Deus. Mas ele diz que quando ele olha para o Evangelho, para a obra redentora de Cristo, ele sabe que este é, não que tem, mas que é o poder para salvar os homens. Não é no presidente, não é na Câmara Federal, não é no Senado, não é no Supremo, muito menos ainda, que está a nossa salvação. O poder é no Evangelho. Mas você pode perguntar, mas pastor, eu sei, mas o Evangelho salva a nossa alma. Mas a história do Brasil, o Evangelho salva o corpo. O Evangelho salva o mundo. Um dia, o Senhor, o verdadeiro Senhor, virá nas nuvens para tomar vingança contra os seus inimigos. Ele já reina e todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. E um dia ele governará, não haverá mais democracia, haverá cristocracia. O mundo terá paz e justiça somente quando Cristo consumar o seu reino. E o que é que traz os homens para este reino? O que é que transforma o coração dos homens? O que é que traz a graça irresistível até os homens? O Evangelho. Por isso a igreja tem que tomar cuidado, para de tal maneira não se envolver com as questões políticas e sociais da sua nação, que ela se esqueça de que ela tem um projeto de um mundo físico, material, social, político, onde reina a paz e a justiça. E será na vinda de Jesus. E se você quer ver salvação, você precisa pregar o Evangelho. Mas esta declaração de Paulo tem outro fundamento. Ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui o apóstolo Paulo está citando claramente, diretamente, o texto de Abacuque. E indiretamente ele está citando o Salmo 98. E eu vou começar pela segunda coisa que ele cita, a segunda passagem. O justo viverá por fé. Você lembra do contexto de Abacuque, não é? No contexto de Abacuque, ele via a injustiça e a opressão dominar o seu povo. E ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a iniquidade não podes contemplar. Como que tu permites a opressão e a injustiça? A lei tem se afrouxado. E aí ele espera o Senhor responder. E o Senhor responde dizendo que traria o juízo sobre aquele povo. E aquela opressão é dentro do próprio povo de Israel. O Senhor disse que iria julgar Israel trazendo os caldeus. Mas isso suscita em Abacuque um outro dilema. Como é que o Senhor traz um povo pagão, que presta cultos à sua varredora, à sua rede, que adora ídolos, que é pior do que o teu povo, para trazer juízo sobre um povo que é mais justo que eles? Como é isso? Ou seja, o problema agora aumentou. Porque os babilônios adoram ídolos. Eles vão tributar a sua rede varredora, as suas armas, o culto, e vão atribuir a elas a sua vitória. E Abacuque diz: eu vou me pôr na torre de vigia. Eu vou esperar o que o Senhor tem a responder. E então o Senhor responde no capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. No texto hebraico do Velho Testamento, a melhor tradução ali seria fidelidade. Mas o autor, conhecendo a citação de Paulo, citou fé. Na verdade, fé e fidelidade são dois lados da mesma moeda. Aliás, é a mesma palavra no grego e também no hebraico.
É que aquele que é fiel, ele é firme, ele é convicto. Aquele que crê é firme, convicto e, portanto, fiel. No contexto de Abacuque, meus irmãos, a fidelidade estava ligada a uma firme confiança na vindicação da justiça de Deus na história do seu povo. Deus está dizendo, olha, o soberbo continua se gloriando, mas aquele que é justo, ele vai viver pela fé, pela fidelidade, que revela a confiança em que um dia Deus vai vindicar a justiça. Então, Abacuque via o cumprimento imediato disso na vindicação da justiça de Deus na história do seu povo, ao trazer juízo sobre os babilônios e livrar o seu povo do cativeiro. Mas Paulo vê esse princípio cumprindo escatologicamente em Cristo. Na verdade, a própria passagem de Abacuque, se você olhar no capítulo 2, aponta para um evento escatológico. Ele diz que a visão que o profeta recebe espera um cumprimento futuro, num tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque virá, não tardará. Apressa-se para o fim. Esse é um termo recorrente, por exemplo, em Daniel, com um sentido escatológico. Então, para o contexto imediato de Abacuque, a visão se referia ao fim da opressão babilônica. Mas os versos 2 e 3, eles sugerem uma demora para além do que é esperado ou pretendido. Por isso a visão tinha que ter registro permanente, diz o verso 2, que ele devia escrever. Desse modo, meus irmãos, Abacuque, que é citado por Paulo, projeta a atividade salvífica e julgadora de Deus para além do seu tempo. E para Paulo, lendo Abacuque, essa atividade, julgamento e salvação profetizada em Abacuque, encontrou pleno cumprimento em Cristo. Portanto, Paulo está citando aqui Abacuque, dizendo, aquele que vindicou a sua justiça e a justiça do seu povo, trazendo juízo sobre os babilônios e livrando o seu povo do cativeiro, o fez apenas provisoriamente, tipologicamente, mas agora em Cristo ele o fez completamente. Por meio de Cristo, Deus manifestou a sua justiça, punindo em seu Filho o pecado. E aqui então, quando ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele cita indiretamente o Salmo 98. E é interessante que o Salmo 98, meus irmãos, ele vai celebrar a salvação de Deus. E este Salmo é muito interessante porque ele caminha tanto para trás como projeta-se para frente. Ele diz, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Quando nós lemos este salmo no contexto do Velho Testamento, nós temos que pensar primeiramente nos atos redentores de Deus, quando Ele libertou o povo do Egito. Isto ficou conhecido de tal maneira que quando o povo chegou lá em Jericó, Raabe já havia conhecido os feitos do Senhor, e creu no Senhor, e foi salva pela fé. Raabe, a prostituta. Mas o salmista não está falando só desse evento, porque no verso 7 até o verso 9 ele diz, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palma e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então quando ele diz que o Senhor manifestou a sua destra, o seu braço santo lhe alcançaram a vitória, que Ele fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça, e quando o apóstolo Paulo diz que no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, ele está dizendo que aquele que fez notória a sua salvação, que manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, aquele que manifestou sua justiça no tempo de Abacuque, julgando os caldeus, manifestou-se agora de forma consumada em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. E esta justiça manifestada em Cristo é descortinada e oferecida gratuitamente no Evangelho. Por isso esse Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que ele diz: o justo viverá por fé. A cada dia, de fé em fé, o justo cresce. Meus amados irmãos, é disto que devemos nos gloriar. Não temos mais nada para nos gloriar. Nós podemos sim e devemos nos alegrar, porque somos herdeiros do legado deixado por Martinho Lutero, e Zwinglio, e Calvino, e os puritanos. Nós devemos nos alegrar, porque recebemos uma tradição fiel às Escrituras. Mas nós devemos tomar cuidado com uma coisa. Nós vivemos numa geração onde uma guerra identitária se acirra. E às vezes a gente quer se colocar com uma identidade para fazer frente ao outro, se gloriando na própria identidade em si mesma. Eu sou reformado, sou calvinista, eu não sou arminiano. A gente veste camisa, a gente coloca frases, músicas, mas eu penso que muitas vezes a gente faz isso como mais um grupo identitário a querer ocupar seu espaço. Só temos uma coisa para nos gloriar, meus irmãos: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque somos reformados. Nós não somos salvos porque temos uma confissão de fé. Entenda o que eu quero dizer. Nós não somos salvos porque nós abraçamos os símbolos de fé em primeiro lugar. Sem dúvida, a fé salvadora, descrita nos símbolos de fé, é a causa instrumental da nossa salvação. Mas eu quero que você entenda o que vem primeiro. Porque a gente às vezes questiona aquele que diz que é salvo porque aceitou Jesus. Mas a gente diz: eu sou salvo porque eu creio, ou eu sou salvo porque eu tenho e defendo os símbolos de fé. Não é por isso. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo. E só viemos a crer nas doutrinas da graça porque Cristo morreu. Por causa da nossa união com Cristo. Então é nele que devemos nos gloriar. Sim, devemos louvar a Deus pela eleição incondicional. Devemos louvar a Deus pela expiação objetiva realizada por Cristo. Pela graça irresistível sem a qual o nosso coração endurecido permaneceria nas trevas. Sim, devemos confiar que ficaremos neste estado até o fim, mas nós temos que lembrar que não é porque somos reformados, é pelo que Cristo fez. É pela nossa união com Cristo. Esta é a nossa identidade. Este é o nosso orgulho. Esta é a nossa glória. Nisto podemos encher o peito. Cristo em nós, a esperança da glória. Foi por essas verdades que homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, e antes deles, John Huss, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, dispuseram a sua vida, e alguns deles tiveram a sua vida tirada, porque eles sabiam. É por isso que Lutero, afirmando talvez sem querer a sua identidade, diante de um auditório lotado que o obrigava a se retratar, ele não pensou em primeiro lugar no seu eu. Quando pensou em si, ele pensou: a minha consciência está presa
está cativa, está algemada, está acorrentada às Escrituras. Eu não posso me retratar. Você acha que ele estufou o peito e disse, eu sou macho? Não foi isso. Passou 24 horas para pensar e eu imagino que ele estava tremendo. Mas aquela graça irresistível que o alcançou, o impedia de capitular diante da pressão. Ele está dizendo, eu imagino que quando ele falou, ele não falou com aquela coragem, ele falou como uma luta, dizendo, eu não posso fazer isso, porque eu sou alguém que não pertence a si mesmo. Minha consciência está cativa. É por isso que cristãos morrem no Oriente. Às vezes com medo, mas eles sabem, eu não posso negar, porque eu sou de Cristo. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos, de viver à luz dessas verdades. Não por uma soberba intelectual e teológica, não nos achando superiores àqueles que pensam diferente, ou mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, não têm tal solidez doutrinária. Se nós de fato entendemos as doutrinas da graça, nós compreenderemos que nossa identidade está em Cristo e a nossa glória está no Evangelho. Saber disso vai nos manter fiéis. Saber disso vai nos fazer manter na memória o nosso compromisso com as Escrituras. E dizer não a essa sociedade da mudança, do descarte da memória. Que o Senhor Deus nos dê a graça para vivermos o seu Evangelho inteiramente e assumirmos nosso compromisso com Cristo no mundo.